Olá, turminha do sétimo ano! Vamos iniciar então mais um módulo e agora nós vamos dividir ele novamente em algumas partes e agora nós vamos focar na parte um. O módulo é propagação de calor e sensação térmica, ok? Então, para iniciar um pouquinho neste módulo, o material de vocês traz essa imagem aqui, ó, logo no início, que mostra aí, ó, uma pessoa construindo um iglu e uma outra pessoa numa região de deserto. Então eu tenho duas regiões extremas, uma de extremo frio e uma de extremo calor. E aí existem algumas perguntas que podem surgir, por exemplo, por que um esquimó aqui, né, vai construir uma moradia de gelo, né, mesmo numa região tão fria? Ou por que que um nômade do deserto, que é essa pessoa aqui, usa tanta roupa em um clima tão quente? Perguntas como essas nós vamos responder agora no decorrer deste módulo, tá? Então fiquem tranquilos que a gente vai chegar à resposta aí dessas duas perguntas iniciais, né? Resgatando o que a gente viu no módulo anterior, nós estamos falando de processos de transformação de calor. E nós vimos nos módulos anteriores ali que dois corpos relativamente próximos um do outro, cujas temperaturas são diferentes, o calor flui espontaneamente do corpo mais quente para o corpo mais frio. Lembram? Essa transferência aí, na verdade, o que que é? É a passagem, né, do calor, que é aquela energia em transição, energia em movimento, né? Após certo intervalo de tempo, as temperaturas dos dois corpos tendem a se tornar iguais, então eles vão atingir a mesma temperatura. Quando a gente fala, quando eles chegam à mesma temperatura, nós dizemos que ocorreu ali um equilíbrio térmico. Mas para ficar um pouquinho mais bonitinho, né, dentro dos conceitos da física, essa constatação, né, ou seja, o equilíbrio térmico, é conhecida como a lei zero da termodinâmica. Então, toda vez que vocês ouvirem falar lei zero da termodinâmica, vocês têm que lembrar que os objetos entraram em equilíbrio térmico, ok? Então, isso é muito importante aí, né? Então, vamos indo para frente aqui, ó, tá? Nós vamos falar das três formas de propagação que o material trabalha. E a primeira que eu vou mostrar para vocês é a irradiação térmica, depois nós vamos para a condução térmica e por último nós vamos para a convecção. A convecção, só lembrando, nós já trabalhamos esse conceito lá no primeiro módulo, quando a gente estava falando lá do manto, das placas tectônicas, do movimento, enfim. Mas nós vamos lembrar daqui a pouco, né? Esta primeira propagação de calor, que é a irradiação térmica, né? Nós temos que lembrar que todo corpo, né, cuja temperatura esteja superior a zero Kelvin, que é aquela temperatura, aquela escala de temperatura utilizada no mundo acadêmico, né, pela comunidade científica, que corresponde, né, lembrando que o zero Kelvin, quando a gente corresponde para Celsius, que é a escala que a gente utiliza, corresponde aí a menos 273 graus Celsius. Ou seja, qualquer corpo que esteja, então, acima desse zero Kelvin ou ah, acima desses 273 negativo Celsius, vai emitir uma temperatura, vai emitir uma energia térmica, né, por meio de ondas eletromagnéticas. Isso nós chamamos então de radiação térmica. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que quando a gente consegue colocar um objeto, um corpo, a menos 273 graus Celsius, que é uma temperatura extremamente baixa, ainda existe uma vibração daquelas moléculas. É claro que conforme a gente esquenta, essas moléculas vão vibrar mais e vão ficar mais agitadas, beleza? Nós vimos também em outros módulos. Na dúvida, pessoal, recorre ao vídeo daqueles módulos, né? Só que agora acabei de falar para vocês de uma palavrinha chamada ondas eletromagnéticas. Então eu vou abrir um parêntese, porque não tem no material de vocês, e eu vou trabalhar essa imagem aqui para vocês. Então olha lá. As ondas eletromagnéticas, elas surgem com base na interação entre os campos elétricos relacionados aos átomos e o campo magnético, né, relacionado àquele campo magnético que a Terra possui.
Então, essas duas forças, elétrica e magnética, geram, né, o que nós conhecemos por ondas eletromagnéticas. Essas ondas se propagam então no vácuo, ou seja, no espaço, mas também vão se propagar através de um meio. Esse meio pode ser sólido, líquido ou gasoso. Mas se estiver no vácuo, né, elas vão se propagar numa velocidade que a gente chama assim, velocidade da luz, cerca de 300 mil quilômetros por segundos, não é nem por horas, tá? É por segundo, ou seja, é uma velocidade extremamente rápida. Diferente então das ondas mecânicas, as ondas eletromagnéticas, tá? Elas conseguem então passar pelo vácuo. Ah, professora, mas o que é uma onda mecânica? Gente, o som é uma onda mecânica. Ele precisa, tá, de um meio para se propagar. Pode ser sólido, pode ser líquido ou pode ser gasoso. Não existe essa onda mecânica do som no espaço. E é aquilo que a gente costuma comentar em sala. Aqueles filmes de ficção, né? Que trabalham lá, aquelas guerras lá no espaço, sempre tem aqueles barulhinhos lá de psium, psium, psium. Aquilo na real não existe. É claro que esse som ele é colocado para deixar a cena um pouquinho mais interessante, né? Que a gente possa se interessar mais. Mas não existe, porque lá é vácuo. Então o som precisa, né, de um meio sólido, um meio líquido ou um meio gasoso. Por exemplo, um exemplo de um ruído que a gente escuta no ar. Quando está para chover e está relampejando, né, relampejando, a gente consegue ver primeiro, né, o risco lá da luz, do relâmpago, e depois de uns segundinhos a gente escuta o barulho. Então, a gente escuta o som pelo ar, né, pela parte gasosa. Se você estiver dentro da água, você vai escutar também o ruído, tá? É desta forma que, por exemplo, aquelas atletas de ginástica que dançam, fazem aquelas coreografias dentro da água, elas treinam. Porque ora elas estão para cima da água, ora elas estão para baixo da água. Então existe um combinado de batidas, né, para que elas possam então fazer os movimentos debaixo da água também, para que quando subirem, né, possam estar seguindo a sua movimentação, né? E no sólido, né? Quem nunca brincou de colocar o ouvido, né, na porta para ouvir o que está se passando do outro lado? Tá? Ele tem a porta é um sólido, né? Então a gente tem isso também, né? Então continuando aí, né? Por tratarem-se então de fenômenos ondulatórios, né, as ondas eletromagnéticas, elas podem sofrer o que a gente chama de refração, reflexão, absorção, difração e interferência, tá? Mas lembrem-se, esses fenômenos a gente vai ver no decorrer do ano, então não se preocupem com relação a isso, tá? Mas é só a nível de curiosidade. E agora nós vamos ver aqui, ó, tá? Vou começar a falar sobre essas ondas eletromagnéticas do nosso dia a dia. Existem aqui 7 ondas eletromagnéticas: o rádio, micro-ondas, o infravermelho, a luz visível, o ultravioleta, raio-x e raio gama. Vocês percebam que aqui, ó, a onda ela está longa e conforme ela vem para essa extremidade, ela vai ficando mais curta. Então, quanto mais curta, mais a nível de átomo, né? Então, mais a nível de influência no nosso corpo. Quanto mais longa, né? Quanto maior essa onda, menos influência no nosso corpo, tá? Então, olha lá, as ondas de rádio aqui, ó, né, são largamente utilizadas na telecomunicação. O sinal de rádio, então, e de televisão e de celular vão se encontrar nesta faixa, tá? Agora, a do micro-ondas também é muito utilizada nas telecomunicações. Para vocês terem uma ideia, os roteadores de internet sem fio, né, os famosos Wi-Fi, utilizam então essa frequência aqui, né, que vai variar de 2,4 GHz a 5,8 GHz, tá? Nós temos o infravermelho, tá, que é o do controle remoto também. Também é conhecido como ondas de calor. Alguns dispositivos de segurança, né,
Alguns dispositivos de segurança equipados com uma visão noturna são capazes de captar, então, o infravermelho. Então, é uma onda emitida quando usamos, por exemplo, o controle remoto. A luz visível, né? Aqui, essa faixa colorida aqui, ó, espectro visível, tá? A luz visível é a faixa de onda eletromagnética que, que se localiza entre uma frequência, então, de 400 terahertz e 750 terahertz. Não se preocupem com essas unidades, eu só estou falando que a gente está aqui, ó, diminuindo, tá? Aí o ultravioleta, aqui, ó, após certa frequência, passa a ser então considerado uma radiação ionizante, quer dizer que uma onda eletromagnética com o potencial de arrancar elétrons das moléculas, ocasionando então o surgimento de anomalias celulares. Então, ficar exposto a ultravioleta, como a luz do sol, ao raio-x, ao raio gama, né? É complicadinho aí para nossa questão celular. Essa frequência de onda eletromagnética, então, é bastante utilizada por peritos criminais para a detecção de materiais biológicos, como sangue, saliva, e sua capacidade ionizante também permite utilizá-la para esterilizar, né, instrumentos cirúrgicos, tá? Então, isso é importante. E aqui a gente vai ter no finalzinho o raio-x, né? O raio-x, eles chegam à Terra em pouca quantidade devido à presença da nossa atmosfera terrestre, então essa camada de ar protege, né, nos protege. Essas ondas eletromagnéticas aqui do raio-x têm frequência muito alta e grande poder de penetração, tá? Então, por isso são utilizados para obtenção de imagens de ossos e articulações, e assim como para tratamento também de tumores ou por meio da radioterapia. Então, quando a gente vai tirar raio-x, você vai entrar em contato uma única vez, não há necessidade de uma proteção completa. Agora, existem pessoas que trabalham todos os dias tirando raio-x das pessoas. Essas pessoas têm que se cuidar, tá? Porque elas vão estar expostas a uma radiação que pode prejudicar a nível celular. E por último, o raio gama, né? Os raios gamas, que são produzidos por reações nucleares, nas quais aí o nível de energia do núcleo dos átomos sofre variações. Então, essas ondas são extremamente energéticas e apresentam alto poder de penetração. Então, os raios gamas, né, os raios gama, são usados aí para estudos astronômicos e para a indução de reações nucleares. Perfeito? Aqui eu só quis abrir um parêntese para falar sobre ondas eletromagnéticas, tá? Então, vamos agora voltar lá para a nossa irradiação térmica, para a nossa imagem, tá? Porque a irradiação térmica, ela é um exemplo de onda eletromagnética, né? Então, a radiação eletromagnética, essa irradiação térmica, desculpa, ela depende, né, fundamentalmente da temperatura do corpo, conforme exemplificado nas figuras ao lado. Olha aqui, ó, nós temos um elefante e nós temos uma ferradura aqui, então, sendo aquecida, né? À medida que a temperatura da ferradura, né, aumenta, a cor predominante da luz emitida passa, então, do vermelho, né, e vai se tornando aí, ó, amarelo e vai, ó, mudando de cor. Então, apesar da ferradura emitir luz visível, a maior parte da energia térmica irradiada por ela se encontra na faixa do infravermelho. Então, esse tipo de radiação não é visível, né, aos nossos olhos, aos olhos humanos, mas ela pode ser detectada por receptores sensoriais da nossa pele. Então, aqui nós temos uma imagem, olha lá, ó, que mostra aonde no elefante seria uma parte quente que está irradiando calor. Então, olha aqui, quanto mais vermelho, mais quente, quanto mais claro, mais frio, tá? Uma curiosidade, né? As serpentes apresentam receptores sensoriais de infravermelho nas suas narinas. Então, elas são capazes de formar uma espécie de imagem mental, tá? Por meio desta percepção, de modo muito semelhante ao que ocorre com essa câmera aqui. Então, elas conseguem perceber uma presa, né, que tem aí liberação, né, de calor, tá? E aí uma outra característica, agora a gente vai falar de algumas características da irradiação térmica, são 4. A primeira
é a radiação térmica é emitida aí pela superfície dos corpos. Então, por isso, corpos cuja superfície em contato com o ar, tá, é muito grande em relação ao seu volume, então tende a trocar calor mais rapidamente com o meio, em consequência, né, se resfriar mais rapidamente. Então, olha lá, nós temos aqui imagens de xícaras de café de tamanhos diferentes. Esse tamanho aqui é diferente desse aqui, então vamos analisar esses dois tamanhos. Conforme eu tenho a área de exposição do meu volume com o ambiente, quanto maior for esta área de exposição, mais essa xícara de café vai perder calor. Então, nós dizemos que uma xícara grande de calor, ela vai perder mais rápido, ou seja, ela vai esfriar mais rápido do que uma xícara que tenha uma menor área de superfície com o ar. Então, para a gente comparar isso aqui, a gente tem que levar algumas coisas sempre em consideração. Primeiro, eu estou falando da quantidade da área de superfície do volume, tá? Com o ar em contato. Maior área de superfície do meu volume em contato com o ar. Então, são os dois fatores que levo em consideração. A segunda característica é essa que aparece na imagem, né? Como toda onda eletromagnética propaga-se no vácuo, a radiação térmica emitida aí pelo Sol, né, o exemplo que a gente vai usar, atravessa o espaço até alcançar a Terra e assim vai aquecer a Terra. É interessante observar que, ao contrário da luz visível, a radiação térmica do tipo infravermelho, né, tem grande dificuldade de atravessar o vidro ou o gás carbônico, conforme a gente visualiza aqui, ó. A luz passa pelo vidro, a gente consegue visualizar. Agora, o calor, né, que nem a gente tá lá com o carro parado num dia quente e não está numa sombra, está no sol. A luz do sol passa pelo vidro, aquece o interior do carro. Aquele calor não consegue sair. Então, por isso que quando a gente entra no carro vai estar muito quente, tá? Olha o texto aqui que vai falar mais ou menos sobre isso, mas vai usar o exemplo de uma estufa, tá? As estufas são muito utilizadas para cultivar plantas que se desenvolvem melhor em climas quentes e úmidos. Além disso, servem de proteção contra certos fenômenos naturais, como chuvas torrenciais, ventos excessivos, geada e granizo. Então, essa é uma das funções da estufa. A manutenção de uma temperatura mais elevada no interior das estufas pode ser exemplificada da seguinte maneira: boa parte da radiação solar incidente na estufa atravessa seu material de revestimento. Então, vai passar ali pelo vidro a luz, que é transparente ou translúcido, atingindo seu interior. Parte dessa energia é absorvida pela superfície dos objetos em seu interior, aquecendo-os, e parte é refletida, então parte aquece, parte reflete. Quando os objetos são aquecidos, eles emitem radiação infravermelha. Né? Como essa radiação não consegue atravessar o material de revestimento, ela fica aprisionada então na estufa. Então, a luz entra, aquece aqui dentro e o calor vai ficar ali dentro, né? Então, do mesmo jeito que a gente tem uma estufa para cultivo de plantas, no carro, no exemplo anterior que eu falei para vocês, é praticamente a mesma coisa e o nosso planeta também funciona dessa maneira, né? Ele também é uma estufa. Então, tá lá, alguns gases da atmosfera, como vapor de água, gás carbônico e metano, né, isso tudo presente no ar ali, funcionam como um material de revestimento de uma estufa, sendo chamados de gases do efeito estufa. Trata-se de um fenômeno natural e necessário à manutenção da vida na Terra. No entanto, a emissão exagerada desses gases por várias atividades humanas tem prejudicado o delicado equilíbrio do nosso planeta, tá? Intensificando o efeito estufa, né? E produzindo o fenômeno conhecido como aquecimento global. Então, o que está acontecendo aqui é o que a gente percebe ali, né, da questão do calor, que é infravermelho. Ele não sai, ele fica preso, ele fica retido. E mais dois
últimos aqui, então, duas características. Primeira, tá? Os metais, desculpa, são excelentes irradiadores de calor. E aí nós temos aqui, ó, quando aquecemos um objeto metálico, seus átomos se tornam mais agitados, né, e emitem ondas eletromagnéticas na faixa do infravermelho. Ou seja, um aquecedor, ele vai aquecer, né, esse ferrinho, e se a gente aproximar a mão, cada vez que a gente aproximar, vai ficando mais quente. E a última característica é aquilo que aparece aqui embaixo, ó. Superfícies pretas, foscas, né, olha o detalhe, pretas e foscas, absorvem e irradiam calor de forma muito mais eficiente do que aquelas pintadas de outras cores. Então, já as superfícies brancas, que é aqui de cima, brilhantes, absorvem e irradiam calor de forma muito mais ineficiente do que aquelas pintadas de cores, né, de outras cores. Então, vamos usar o exemplo do nosso dia a dia. Se estiver muito quente e a gente sair de roupa preta, a tendência é a gente absorver aquela luz e aquecer e ficar com mais calor. Se a gente sair com roupas claras, a tendência é a luz refletir e uma pequena porcentagem daí então a gente vai absorver e vai aquecer e vai liberar calor. Então a gente tem uma sensação um pouquinho melhor com relação ao calor do nosso corpo, ok? Pessoal, o que eu queria falar para vocês neste vídeo era isto. Vou ficar por aqui e aguardo vocês então aí numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!